entendendo a metodologia usada na avaliação de impacto do uso das câmeras corporais pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nos últimos anos, a Polícia Militar do Estado de São Paulo adotou uma série de iniciativas com o objetivo de reduzir o uso desproporcional da força policial, entre elas o uso de câmeras corporais. Mas afinal, qual é o impacto do uso das câmeras corporais? Reduziu o uso da força policial? Afetou a atividade policial? Afetou os indicadores de criminalidade? Para responder a essas perguntas, foi utilizado o método econométrico de diferenças e indiferenças, que permite avaliar de maneira rigorosa o impacto da introdução faseada das câmeras corporais em diversas dimensões. O estudo iniciou em maio de 2021 e permite analisar os efeitos causais da adoção das câmeras a partir da comparação da evolução dos grupos que receberam com os que não receberam a nova tecnologia. Vejamos um exemplo simplificado. Imagine que duas cooperativas, A e B, trabalham com comerciantes de frutas. Uma empresa resolveu treinar os membros da cooperativa A para vender mais frutas. O treinamento é o que chamamos de intervenção. Os membros da cooperativa A, que foram submetidos à intervenção, compõem o que chamamos de grupo de tratamento. Já a cooperativa B, que não recebeu a intervenção, ou seja, o treinamento, chamamos de grupo de controle. A diferença entre as vendas da cooperativa A antes e depois da intervenção foi de em média 5 frutas. Nesse mesmo período, a diferença entre as vendas da cooperativa B foi de em média 2 frutas. Podemos dizer então que o impacto do treinamento na cooperativa A foi de aumentar as vendas em 5 frutas? Não. Isso porque o número de frutas vendidas pelos membros da cooperativa B também aumentou. Isso acontece pois no mesmo período, as cooperativas também estavam expostas a fatores externos que podem afetar as vendas. Mais procura por frutas, greve de fornecedores, mudanças de legislações trabalhistas. Então, como isolar o efeito do tratamento? Segundo o método, deve-se comparar a diferença entre o grupo de tratamento pela diferença entre o grupo de controle. Dessa forma, a diferença entre as diferenças nos permite estimar o que chamamos de impacto da intervenção. Considerando a mesma lógica do exemplo, a introdução das câmeras nos batalhões da Polícia Militar é o que chamamos de intervenção. Dessa forma, a adoção das câmeras corporais em alguns batalhões territoriais da região metropolitana de São Paulo permitiu comparar a evolução dos grupos que receberam a intervenção com os que não receberam. Assim, a metodologia analisou um grupo que recebeu as câmeras corporais, chamado de grupo de tratamento, e outro grupo que não recebeu as câmeras, chamado de grupo de controle. Como no exemplo das cooperativas, foi possível estimar o impacto do uso das câmeras através da comparação da diferença entre os grupos de batalhões que receberam as câmeras com a diferença entre os que não receberam. Contudo, a implementação das câmeras corporais na PEMESP foi feita de forma faseada em 3 datas: junho de 2021, fevereiro de 2022 e abril de 2022, finalizada em julho do mesmo ano. Isso permitiu replicar a lógica de comparações entre os grupos de tratamento e controle 3 vezes, aumentando a precisão das estimativas por controlar melhor os efeitos de possíveis fatores externos. Em junho de 2021 foram adotadas as câmeras em 10 batalhões, em fevereiro de 2022 foram adotadas as câmeras em mais 8 batalhões e em abril de 2022 foram adotadas as câmeras em mais 12 batalhões. Feito isso, foi utilizado o método proposto Callaway e Santana 2021 para empilhar as estimativas feitas para os 3 blocos de grupos e estimar o efeito médio da implementação das câmeras a partir de indicadores selecionados. Para construir os indicadores, foram utilizadas informações de 2 fontes de dados, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e a Polícia Militar do Estado de São Paulo. A primeira contempla dados sobre uso da força policial, como mortes ou lesões decorrentes de intervenção policial, práticas de atividade policial, como prisões, porte ilegal de armas de fogo e drogas e tráfico de drogas, e ocorrências criminais registradas na Polícia Civil, como homicídios e roubos, sendo o período do uso desses dados de janeiro de 2019 até agosto de 2022, exceto lesões, que foi até abril de 2022. Já a segunda contempla boletim de ocorrência eletrônico da PEMESP com delitos como violência doméstica, agressão, perturbação do trabalho e da paz e conjuntos de dados espaciais das áreas de companhias e batalhões da PEMESP, sendo o período de uso desses dados de janeiro de 2019 até abril de 2022. Assim, foi possível estimar o impacto da introdução das câmeras a partir de indicadores de uso da força, homicídios, roubos, registros no boletim eletrônico da PEMESP e outros.
Por exemplo, em caso de mortes decorrentes de intervenção policial, foi observada uma variação negativa, ou seja, uma redução nos bimestres imediatamente posteriores à adoção das câmeras. Por outro lado, não houve impacto em indicadores de atividade policial. No caso de flagrantes, por exemplo, o efeito foi nulo. Em resumo, a avaliação de impacto apontou para os importantes resultados: 57% de redução das mortes decorrentes de intervenção policial, nenhum efeito nos indicadores criminais de homicídio doloso, flagrantes, roubos e furtos, 12% de aumento no total de registros de boletim de ocorrência eletrônico da PEMESP e 102% de aumento nos registros internos da PEMESP sobre violência doméstica.